Seja bem-vindo ao meu canal Rumo à Glória. Compartilhe, dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Hoje eu vou desfrutar com vocês de uma palavra que é como título, Separado para o Evangelho de Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho do Reino. É de conhecimento de todo, né? A trajetória do nosso amado apóstolo irmão Paulo. Então esse versículo, do capítulo 1 de Romanos, ele é um versículo bastante interessante. Eu gostaria de destacar aqui essa palavra chamado. Nós bem sabemos que Paulo ele foi de uma maneira muito especial separado para pregar o Evangelho aos gentios. Uma vez que o Senhor havia treinado os discípulos durante 3 anos e meio, e nesse momento em que houve o treinamento com a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele também estava sendo treinado. Ele foi treinado pelo mestre Gamaliel, só que ele era uma pessoa defensor da lei, e Paulo também viera a se tornar, por causa do seu conhecimento, também perseguidor da igreja. Então esse versículo, quando ele fala chamado para ser apóstolo, a gente vê a trajetória do apóstolo Paulo sendo usado também, logo ali no início da sua conversão, o Senhor levando ele também para o deserto ali da Arábia, e ali também ele ficou 3 anos e meio, e o Senhor revelou algo maravilhoso. Então, nessa mensagem de hoje, separado para o Evangelho de Deus, eu queria discorrer um pouquinho sobre essa palavra para você. E com esse mesmo sentimento, nós vamos ver também Romanos 5, versículo 12, um versículo muito conhecido de todos nós, que diz assim a palavra do Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia entre Adão e Cristo. Então, no versículo 12, ele fala assim, do capítulo 5 de Romanos: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o apóstolo Paulo, ele era conhecedor, né, de toda a palavra ali que ele estudou, e depois que ele recebeu o Senhor, depois que ele foi separado, depois que ele foi chamado, o apóstolo Paulo, o encargo dele aumentou de uma maneira desesperada. Então ele tinha um apreço, ele tinha um anelo muito grande. Então aqui ele fala, né? Portanto, assim como por um só homem, aqui ele estava se referindo ali a Adão. Né? Ele estava falando aqui no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do 12, que a morte, que é o próprio pecado, a essência do veneno do inimigo de Deus, por meio de Adão, ele alcançou toda a humanidade. Mas graças ao Senhor, o pecado entrou através de um homem, mas a graça por meio da salvação também veio por meio de Cristo. Aleluia! E no capítulo 6, no versículo 23, também fala: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o Evangelho é algo muito grandioso. Nós não temos noção dessa maravilha. Então, graças ao Senhor, porque no plano do Senhor,
pecado realmente ele danificou a humanidade, mas através do Filho de Deus, Jesus Cristo, a salvação também foi dada para cada um de nós, uma vez que nós recebemos essa palavra. Então, se não fosse o Evangelho, o homem não teria solução. Se o Evangelho não nos alcançasse através da pessoa de Jesus Cristo, o homem certamente ele iria se perder. E nós vemos isso lá em Números, no Velho Testamento. Queria ler com você Números 21. Relata aqui algo interessante, quando o povo foi liberto ali da tirania do rei do Egito. Número 21, versículo 4 ao 9, ele conta aqui algo interessante. Por causa da impaciência do povo ali no deserto, o povo começou a reclamar. E fala assim a palavra do Senhor: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. O povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vivo? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos dos povos de Israel. Então nós vemos que, por causa da desobediência de Adão, o pecado ele imperou. E assim que o Senhor libertou o povo ali da escravidão do Egito, ali no deserto o povo muito impaciente começou a reclamar. Então o Senhor ele reprovou essa reclamação, mandando serpentes abrasadoras, e muita gente morreu por causa da picada dessa serpente. Mas nós vemos também mais uma vez o Senhor agindo em favor da humanidade. O versículo 7 fala assim: veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Aleluia, pela liderança. A liderança ela está sempre na disposição de orar em favor do rebanho do Senhor. E nessa situação aqui não foi diferente. O povo se arrependeu, foi até Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o resultado foi maravilhoso. No versículo 8 diz assim: disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Senhor Jesus, essa passagem aqui, ela me enche de alegria e me enche de esperança. Porque assim como que no Velho Testamento, por causa da impaciência e insatisfação do povo, o povo reclamou e o Senhor o disciplinou, e o Senhor também mandou a solução, não foi diferente. A humanidade, ela continua ainda insatisfeita, impaciente, e o pecado, a cada vez que o tempo vai passando, só vai aumentando. E nós vemos aqui mais um versículo interessante em João 3. Ele está muito associado, esse versículo de João, com essa palavra que nós acabamos de ler, de Números 21. Em João 3, já na Era da Graça, acontece algo aqui maravilhoso. Senhor Jesus, João 3, no versículo 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto,
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, no Velho Testamento, o Senhor ainda não tinha vindo, e o Senhor pediu que Moisés fizesse uma serpente de bronze, e mandou que levantasse, e todo homem que virasse, todo homem que olhasse para aquela serpente de bronze, seria curado. Da mesma maneira, o nosso Senhor, ele foi levantado, não é verdade, ali na cruz, assim como aquela serpente de bronze, ela tinha semelhança de serpente, mas não tinha pecado, também Jesus, ele veio, ele viveu como homem 33 anos e meio, não pecou, e quando ele foi levantado, ali ele estava levando o meu, estava levando os seus pecados. E hoje, você que está ao alcance desse vídeo, se você ainda não tem a vida de Deus, o Espírito regenerado, se você olhar para o autor e consumador da nossa fé, você também vai ser curado dos seus pecados. Amém? Queria desfrutar também Romanos 8, versículo 3. Um versículo também muito interessante. Romanos 8, o versículo 3. Palavra do Senhor para os nossos corações. Romanos 8, versículo 3 diz assim: porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Mais uma vez, Paulo aqui fazendo uma comparação da lei com a era da graça. Senhor Jesus, e para fecharmos essa palavra maravilhosa, queria ler contigo também Hebreus 9, versículo 22, que diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É interessante que no Velho Testamento, ao levantar aquela serpente de bronze, não teve derramamento de sangue. Mas quando Cristo foi à cruz do Calvário, ele foi ferido, ele sangrou até a morte, para que o sangue do Cordeiro pudesse te livrar de todo pecado. Eu espero que de alguma maneira você possa ter desfrutado dessa palavra. Então eu vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia.